A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o pastor João Flávio e eu quero compartilhar com você hoje uma palavra e nós vamos falar a respeito da ansiedade. A ansiedade é uma ferramenta que o inimigo utiliza para tirar o nosso foco daquilo que realmente importa. Você tem um chamado, talvez você seja um empresário, um empreendedor, um pastor, um evangelista, e você tem uma missão para realizar. E quando você fica ansioso, você perde o foco. Quando você perde o foco, você perde a vontade, o ânimo, a energia, você se torna menos produtivo. E é isso que o inimigo quer, e não é o que Deus quer. Em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, o Senhor nos dá a receita dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, aqui o Espírito Santo fala claramente que nós não devemos andar ou ficar ansiosos por coisa alguma, seja qual for a situação que lhe trouxer ansiedade. Qual é o remédio? Entra diante de Deus com orações, com súplicas, apresenta a Deus e o Senhor guardará o seu coração e vai surgir, vai vir aquela paz, aquela certeza, aquela segurança. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, diz que há tempo debaixo deste sol para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Ou seja, ele está dizendo que debaixo deste sol é necessário um tempo para que todas as coisas se completem, para que todas as coisas se realizem. Muitas das vezes, nós partimos para um empreendimento, nós partimos para um negócio, nós tomamos decisões e não consultamos a Deus, não consultamos a nós mesmos, não fazemos um planejamento estratégico para saber se esta atitude que nós estamos tomando é uma atitude certa ou errada. Será que vai dar certo? Será que temos os recursos necessários? Será que é o tempo de eu iniciar este projeto? Ou este projeto pode ser muito bom para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano, para daqui 10 anos, 15 anos. Nós vamos ver que os grandes homens de Deus, eles passaram pelo tempo da preparação. E o ser humano tem o hábito de quererem ser imediatistas em tudo. Começa um projeto, é como se fosse preparar um pastel, fritar um pastel. É para daqui 5 minutos, para daqui 3 minutos, para daqui 1 hora. Não, existe tempo para todas as coisas. O tempo de pensar, o tempo de projetar, planejar e o tempo de concluir. No Evangelho de João, capítulo de número 2, diz assim, vamos lá. João, capítulo 2, no versículo 2 diz assim: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Fizeram um casamento em Caná da Galileia e Jesus e os seus discípulos também foram até o casamento. Versículo 3: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aparentemente, Jesus, ele foi até meio grosso com a sua mãe, deu até uma resposta meio áspera para sua mãe. Mas não, nós entendemos, Jesus, ele dava muito valor ao tempo. Jesus disse: ainda não é a minha hora. Certamente Deus havia preparado um dia, um momento para apresentar Jesus
a toda a multidão, para o projeto que Deus tinha com Jesus. E Jesus sabia, ainda não havia completado o tempo determinado por Deus para a missão que Jesus já sabia que havia de executar sobre a face da terra. Ele diz: ainda não é a minha hora. O ministério de Jesus, ele durou 3 anos e meio, mas Jesus, ele se preparou durante 30 anos para iniciar o seu ministério. 30 anos de preparação. Durante 30 anos, Jesus nunca curou um cego. Durante 30 anos, Jesus nunca realizou nenhum milagre. Durante 30 anos, Jesus, ele apenas passou pelo tempo da preparação. Ele esperou o tempo de Deus para a vida dele. E você? Você tem se preparado? Você sabe qual é a sua missão? Você sabe qual é o seu propósito de vida nesta terra? Talvez você me pergunte: João Flávio, o que é missão, o que é propósito de vida? Eu, além de pastor, eu sou coach. Eu atendo dezenas, centenas de pessoas que vêm até a mim como coach, para descobrir a sua missão e o seu propósito de vida. Muitas pessoas confundem missão e propósito de vida. São duas coisas que estão uma ligada à outra, mas são duas coisas diferentes. O que é missão? Missão é a sua contribuição, é aquilo que você vai deixar como legado sobre a face da terra. Por exemplo, como pastor, a minha missão é levar o evangelho, pregar a palavra de Deus, ganhar almas para o reino dos céus, mostrar para as pessoas o caminho da verdade. Qual é o meu propósito de vida? O meu propósito de vida é aquilo que eu faço, é aquilo que eu realizo, que me traz resultados. Como coach, eu tenho um propósito de vida, trabalhar. Como coach, eu tenho um salário, eu tenho um pagamento, eu tenho um rendimento. Isto é um propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida? Trabalhar, ensinar, transferir conhecimentos, e através disso eu colho os meus resultados. Então você sabe qual é o seu propósito de vida? Você sabe qual é a sua missão? Existe o nosso tempo e existe o tempo de Deus. No livro de 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo, deixa eu me ver aqui, do versículo 11 ao versículo 13. O rei Davi, ele foi ungido para ser rei de Israel pelo profeta Samuel. Ele tinha 16 anos, mas o rei Davi não começou a reinar de imediato. O azeite desceu sobre a cabeça dele, ele sabia que reinaria sobre Israel, porém, Davi só se assentou no trono aos 30 anos de idade. Então observa que Davi teve uma preparação de 14 anos de preparação para que pudesse reinar sobre Israel. Davi foi ungido. Após ser ungido como rei de Israel, Davi saiu e foi enfrentar um leão. Em seguida, um urso. Depois, um filisteu com 3 metros e tanto de altura, o Golias. E ele venceu todas. Por quê? Porque Davi, ele sabia que estava sendo preparado para cumprir a vontade de Deus e que o seu projeto, a sua missão estava alinhada com o tempo de Deus. Quando nós entendemos que a nossa missão, que o nosso propósito está alinhada com o tempo de Deus, com a vontade de Deus, com a missão que Deus preparou para nós, meu amigo e minha amiga, ninguém pode te segurar. Acredite, Deus tem o melhor para você. Esse tempo que você está passando, talvez você diga: pastor, está doendo, está difícil, está pesado, parece que as portas se fecharam. É o teu tempo de preparação. Aguenta firme, daqui a pouco. Talvez nesse momento você esteja na etapa enfrentando o urso, você já passou pelo leão, você está enfrentando o urso. Talvez você ainda tenha que enfrentar o Golias, mas olha, existe um reino, uma cadeira para você sentar, e esta cadeira foi preparada por Deus. Acredite nisso. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus,
Que os nossos propósitos estejam sempre alinhados com os propósitos do Senhor. Dê sabedoria a este homem, a esta mulher, para que neste tempo de preparação, ele não deixe a ansiedade tomar conta da sua alma, não deixe a ansiedade impedir o seu avanço e que ele não venha nunca desfalecer, mas que a cada dia, assim como diz a tua palavra, digo fraco, sou forte, porque a nossa força vem do Senhor. Assim eu entrego cada vida nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Muito bem? E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Um forte abraço e até lá.